Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao canal da Soft Access Tecnologia, tá? E antes de mais nada, eu quero me apresentar a vocês, tá? Eu sou o Kleber Nogueira, né? Sou o fundador da Soft Access Tecnologia, tá? Uma empresa cujo foco é fornecer consultoria e serviços de excelência na área, tá? Uma área pela qual eu sou apaixonado, já atuo há mais de 20 anos, né? Quando ainda em 1999, né? No século passado, né? Na década de 90, né? Final da década de 90 no caso, né? Eu fui agraciado com a promoção, tá? Uma promoção de estagiário, né? Para analista de sistemas e obtive minha primeira contratação profissional, né? Pelas lojas Maia, tá? Que era na época uma empresa, né? A maior empresa de varejista de eletrodomésticos aqui da Paraíba. Eu acredito que na época ela era maior, sim, tá? E uma das grandes representações do setor de eletrodomésticos a nível de Brasil, tá certo? E que anos mais tarde, né, acabou sendo adquirida pela Magazine Luiza, né? Então não existe mais a bandeira Lojas Maia, Magazine Luiza, né? Mas minha paixão pela tecnologia mesmo começou bem antes, né? Bem antes da Lojas Maia ainda. E veio quando ainda com 11 anos, né, eu ganhei meu primeiro computador, né, um IBM XT 8080, tá? Isso os mais experientes, né, irão entender do que eu estou falando. E pude brincar, entre aspas, né? Não era um brinquedo, mas eu era muito novo, 11 anos, né, criança ainda, pré-adolescente, então eu usava muito para brincar, mas brincadeiras até mais sérias, né? E com ele, né, com essas brincadeiras, eu pude posteriormente, então, né, com o aperfeiçoamento, ingressar na faculdade, né, e começar a minha carreira profissional, assim que eu terminei a faculdade, tá? Pois bem, mas voltando aqui à Lojas Maia, né, a época já da Lojas Maia, eu não fiquei muito tempo por lá, né? Foram apenas alguns meses, tá? Depois de contratado como analista de sistemas, e sem contar, né, os 2 anos aí de estágio, né? Quando eu comecei realmente na Lojas Maia, né? Foram 2 anos de estágio e depois mais esses alguns meses aí como analista de sistemas, tá? E aí foi quando, no ano 2000, tá, eu saí para me aventurar um pouco nos Estados Unidos, né? Onde morei na cidade de Austin, que é a capital do Texas, tá? Por 6 meses. E lá eu trabalhei primeiro no conglomerado da IBM e depois em uma fábrica da Compaq, tá? Uma marca, né, que foi bastante conhecida na época, tá? Mas que acabou sendo, né, adquirida pela HP, né? Então a marca Compaq aí, ela foi realmente adquirida nessa época pela HP, certo? Nessa ocasião, né, da minha passagem lá pelos Estados Unidos, né, o maior destaque realmente foi a oportunidade de interagir bastante com pessoas de diversos países, né, diversas culturas, né? Os Estados Unidos realmente é muito rico nisso, tá? E eu tive essa oportunidade, né? Eram pessoas da Tailândia, né, tailandeses que trabalhavam lá na fábrica da IBM, indianos que trabalhavam já na fábrica da Compaq, né? Lá tinha mais indiano, mexicanos também, muitos no chão de fábrica da montagem lá da Compaq, né? E claro, né, americanos, né? Só que os americanos ficavam geralmente em cargos mais de nível mais alto, né? Engenharia, por exemplo, era ocupada por americanos em sua maioria, né? E indianos também. E foi, a meu ver, a experiência de maior crescimento interpessoal, tá? Ela foi uma experiência mais de crescimento interpessoal do que profissional até, tá? Apesar desta última, né, do crescimento profissional, também ter ocorrido e contribuído para o que viria, né, mais adiante, né? Logo após o meu retorno, né, dos Estados Unidos, que foi em 2001, né, maio de 2001, pouco antes, inclusive, do terrorismo, né, aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas, né, que
realmente marcou a época, né? Então eu voltei um pouco antes disso. Então quando eu retornei eu fui contratado pela Multibank, né? Que era uma empresa paraibana, né? Genuinamente paraibana, que na época foi pioneira no Brasil, no segmento de arrecadação de contas, tá? E possuía mais de 200 agências franqueadas, certo? Ela era uma franqueadora, né? E possuía mais de 200 agências de arrecadação de contas que eram franqueadas, tá? Espalhadas aí por quase todos os estados do Nordeste, tá certo? Claro que a grande atuação era Paraíba e Pernambuco, mas tinha no Rio Grande do Norte, tá? Tinha lá em Sergipe, né? Então, quase todo o Nordeste realmente havia uma agência de arrecadação de contas do Multibank. E lá eu pude atuar por 5 anos como gerente de tecnologia, né? E foi uma experiência assim tremenda, né? Uma experiência arrebatadora, aprendi demais naquela época. Pude contribuir, mas também aprendi bastante no Multibank, tá? Em seguida veio a Bentoniza, né? Uma indústria do segmento de mineração daqui da Paraíba, tá certo? Trabalha com bentonitas sódicas, né? E lá eu atuei como coordenador de TI e de telecomunicações, né? Por um período aí de quase 2 anos, tá? E por fim, né, logo após a Bentoniza, por fim, veio a minha experiência mais duradoura, que foi no Centro Regional de Tecnologia, né, da Unimed Norte e Nordeste, tá certo? Cuja sede era aqui aqui em João Pessoa, né? A Norte e Nordeste fica aqui em João Pessoa, na Paraíba, tá certo? E esse Centro Regional de Tecnologia, né, a abreviação CRT, era chamado de Infomed. Comercialmente, né, o nome era Infomed, que era o nome do sistema, ou do principal sistema de gestão de planos de saúde comercializado por esse núcleo, né, pela Unimed Norte-Nordeste. Tá certo? E lá eu ingressei em 2008 como analista de sistemas pleno, fui promovido, né, para sênior algum tempo depois, não lembro exatamente, 2 anos, 3 anos depois, para analista sênior, tá? E por fim, né, eu fui promovido novamente para consultor de tecnologia Pro, tá certo? E foi assim que eu acabei minha carreira lá, né, na Norte-Nordeste, como consultor de tecnologia Pro. Lá foram quase 12 anos, né, que eu passei atuando com sistemas e ferramentas voltadas para a área da saúde suplementar, né, sistema de planos de saúde, voltados muito para a área de planos de saúde mesmo, com foco maior nas Unimedes, né? Então a gente vendia e comercializava sistemas, fazia implantação em Unimedes, com o principal foco. Então foram muitos projetos de implantação, né, treinamentos que foram realizados, treinamentos em loco, treinamentos remotos, consultorias, né, realizadas também, até que a Infomed foi adquirida pela Benner, né, uma grande empresa, né, nacional da área de tecnologia, né, e passou, né, a Infomed passou a se chamar Infomed Benner, né, e na era Infomed Benner, né, quando essa parte aí da fusão, né, ou da aquisição da Infomed pela Benner, eu fiquei por lá por quase 2 anos ainda, né? Até que o nosso relacionamento chegou ao fim e chegamos ao atual momento, tá certo? Então, bom pessoal, essa é a minha experiência profissional, né? E podemos agora dizer que estamos formalmente, né, apresentados, tá certo? Bom, mas o objetivo desse vídeo não é apenas me apresentar, tá certo? Mas dizer também, e principalmente até, que o que será, né, o canal do YouTube da Soft Access Tecnologia, né? Qual vai ser o objetivo dele, tá certo? Bom, o objetivo do canal da Soft Access Tecnologia, né, que a gente está inaugurando aqui com esse vídeo agora, esse é o primeiro vídeo, tá certo? Vai ser trazer para vocês vídeos curtos, tá certo? Preferência curtos, mais curtos que esse talvez seja até um dos mais longos, mas vamos ver, né, como é que vai ficar. Mas a ideia é fazer vídeos curtos, né, que abordem temas dos mais diversos da área da tecnologia, tá certo? Sejam eles mais técnicos, tá certo? Ou abstratos, como por exemplo comentar uma lei, né? Por exemplo, a lei da LGPD que está aí em vigor,
tá para entrar em vigor, né? Foi criado em 2018, então a gente pode abordar temas como esse também, discutir, né? Passar algumas informações mais abstratas, sobre temas mais abstratos, tá certo? E também relacionados, né? Vamos falar fazer vídeos, né? Sobre temas relacionados aos serviços e produtos da Soft Access, ou não, também, tá certo? Então não é necessariamente para fazer propaganda em marketing não, gente, tá? Então, às vezes pode haver um vídeo ou outro sobre serviços da Soft Access, mas essa não é a intenção, tá certo? Não é a única intenção nem a principal. Mas os vídeos, né, com base nisso tudo que eu acabei de falar, eles precisam ser úteis para o dia a dia de vocês. Então, o foco principal é esse, né, o vídeo ser útil para o dia a dia de vocês. Principalmente aqueles, né, que vão estar visitando, que sejam menos experientes e são carentes de informações objetivas, né, e que sejam de qualidade, tá certo? E sem muita firula, né? Objetivo, tá certo? A ideia é essa, fazer algo objetivo e que traga valor, né, para quem realmente estiver assistindo o vídeo, tá bom? E se você, né, for um usuário experiente que estiver assistindo, né, visitando o nosso canal, né, claro, também poderá vir a se beneficiar do conteúdo. Afinal, né, não conhecemos de tudo, né? Você pode ser experiente, né, assim como eu tenho minha experiência, mas a gente não sabe de tudo e muitas vezes nós acabamos aproveitando, né, se aproveitando de certas informações também e que acabam contribuindo para o nosso conhecimento, né? Afinal, assim, a ideia realmente não é só trazer informações que sejam tão superficiais, mas às vezes pode ser também uma informação até mais avançada, né? A gente aproveita a ocasião também, tá certo? Bom, e com relação à frequência, né, das postagens, tá certo? O conteúdo eu já abordei aqui para vocês e a frequência, né? Então a minha ideia, pessoal, assim, eu não vou ter condições realmente de postar vídeos diariamente, né? A ideia não é essa, tá certo? Mas eu vou me comprometer com vocês aqui de que toda semana eu vou postar alguma novidade, tá certo? Então a ideia é toda semana ter um vídeo novo falando sobre um determinado assunto, né? E para assim fazer movimentar o canal e trazer informações relevantes e atuais para vocês, tá certo? E para finalizar, né, vou adiantar logo aqui qual será o primeiro, né, e principal aí tema que irei abordar, tá certo? Cujo mesmo faz parte aí do contexto de segurança. Então o tema vai estar relacionado aí com segurança, tá certo? E será, né, sobre autenticação dupla, né, também conhecida, né, como autenticação de 2 fatores, tá certo? Então eu escolhi esse tema aí, gente, porque muita gente, né, não se utiliza desse recurso, tá, que já existe aí há um certo tempo, né? Há bastante tempo aí já haviam recursos voltados à autenticação dos fatores, agora que a coisa realmente se difundiu, né, com a tecnologia mobile e tudo mais. Então, mas mesmo assim, muita gente não se utiliza desse recurso tão importante, tá certo, de segurança, né, área de segurança, e acabam passando por maus bocados, né, sem necessidade, tá certo? Porque se conhecessem da tecnologia, né, e do recurso, estariam livres, né, de passar por esses maus bocados, tá certo? Então, eu abordarei esse tema, não é apenas um vídeo, tá certo? Mas em uma série de vídeos, tá? Onde farei uma introdução, né, e mostrarei o funcionamento das diversas opções de autenticação dupla, tá? Oferecidas pelos mais diversos serviços gratuitos aí do mercado, né? Como o WhatsApp, o Telegram, tá certo? O Instagram, o Facebook, o Twitter, né? Todos eles têm recursos de autenticação dupla, né? E vamos falar de outros serviços que também tem, tá? E isso tudo será aí abordado em vários vídeos, né? Porque um só não dá para falar de tudo, vai ficar muito longo, tá certo? Então a ideia é essa aí, tá certo? Gostaram? Né? Vamos para frente com isso aí. Então esse será o primeiro tema, tá? Mas vejam bem, a série para o tema de autenticação dupla está garantida, né? Como eu falei.
Mas não quer dizer que em meio à série, né, a divulgação dos vídeos dessa série, tá, dessa primeira série, né, de vídeos, eu não divulgue um ou outro vídeo, tá, falando de um outro assunto que seja pertinente, importante e atual, né, e que vale a pena a gente comentar com mais, vamos dizer assim, prioridade, tá certo? Vamos ver, né? Então, fica colocada aí também essa questão, tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, né, nesse primeiro vídeo aí do canal da Soft Access Tecnologia, tá certo? Espero que tenham gostado, tá certo? Que a gente possa se encontrar aí por várias vezes, né? E por favor, tá certo? Não esqueçam de curtir esse vídeo, né? Sempre quis fazer isso, tá? Veja aí o pessoal, né, youtubers e tal, e sempre diz, ó, dá um like aí, curte aí, né? Sempre quis fazer isso, então vou fazer agora. Então, ó, aproveita, dá o joinha, como diz o Whindersson Nunes, né? Assisti vários vídeos do Whindersson, ri demais com ele, e ele sempre diz lá, dá o joinha, né? Curte lá. Então não esqueçam, gente, aí de curtir o vídeo, né? Se você gostou, claro, tá? Se inscrevam no canal, tem um botão lá, né? O subscribe, ou inscreva-se, né? Então, se quiserem continuar recebendo, né, os vídeos, né, assistindo, acompanhando o canal, então não se esqueçam de se inscrever e também, ó, não se esqueçam, né, do sinozinho lá, para clicar no sinozinho para que vocês recebam os alertas, né, lá no celular de vocês, né, a notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Então, era isso. Eu agradeço a todos vocês a paciência, né? E vamos em frente. Como eu falei, esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Foi uma apresentação geral, mas a ideia é fazer vídeos mais curtos, diretos e objetivos. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Vamos lá.